Salve, salve, torcedor São Paulino, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal para falar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, né, a 38ª rodada, e o São Paulo foi até o Barradão para poder enfrentar o Bahia e fez um jogo totalmente podre, um jogo ridículo, um jogo deplorável, que foi o jogo do São Paulo, um jogo tremendamente horrível, impressionante. Eu não tenho como eu dar nota, eu só vou dar nota pro Rafael. Pro resto, eu vou falar quem entrou, quem saiu, mas não tem condições, gente. Um primeiro tempo horroroso do São Paulo, um primeiro tempo vergonhoso, em que se não fosse o Rafael a gente teria tomado uma goleada. E entrou pro segundo tempo a mesma coisa, o São Paulo só cozinhando. Em algum momento ali, até próximo de tomar o gol, parecia que o São Paulo queria tomar o gol para o Inter rebaixar e também não adiantou nada. Não interferiria, no final não interferiria, porque quem se ferrou foi o Fortaleza e o Ceará, então essa que é a questão. O São Paulo mais uma vez foi salvo por um outro time impressionante, e era outro time que estava brigando para ser rebaixado, porque o São Paulo perdeu o jogo, né? Perdeu. Se fosse depender das suas próprias forças para uma chance, né, que ainda vai ter na pré-Libertadores, o São Paulo não conseguiria, porque se o Bragantino chegasse a ganhar do Inter e o Inter caísse, o São Paulo ia ficar em nono. Essa que é a realidade. Não ficou por causa do Inter, que foi lá e ganhou de 3-1 do Bragantino. É uma vergonha. Tem que ter uma limpa nesse elenco aí. Tem que ter uma limpa. Já esse Casares já saiu, Chapecó, aquele outro lá e o Belmonte já saíram. Tem que sair, já saíram mais outros aí, foi demitido outros, mas os que interessam mesmo, alguns que interessam, outros não, né? Senhor Milton Cruz, o que está fazendo aí ainda? Senhor Muricy, o que está fazendo aí ainda? O próprio Casares, que tinha que renunciar. O departamento médico aí, ó, tinha que mandar embora. Tem que fazer uma reformulação, porque senão o São Paulo vai chegar e passar vergonha ano que vem. Ano que vem vai ser um ano corrido, porque vai parar para a Copa do Mundo. Então, muitos times podem sofrer por causa dessa parada da Copa do Mundo. E porque vai começar tudo muito cedo. Se eu não me engano, dia 28 de janeiro, já mês que vem, o São Paulo não, o Campeonato Brasileiro ele inicia, e todos os clubes já iniciam nessa pegada aí, no meio de paulista, de regionais. Aí o São Paulo meio de pré-libertadores, se acontecer, toda essa questão, e o São Paulo com um monte de jogador lesionado, um departamento médico podre, com a preparação física podre. Essa que é a realidade. Infelizmente está complicado, muito complicada a situação do São Paulo nessa questão. Realmente o São Paulo fez uma partida horrível hoje. Por isso que eu falei, não dá para acreditar no São Paulo. É muito difícil, cara, muito difícil. E não tem que celebrar nada. Celebrar uma pré-Libertadores, é lógico, isso daí é melhor do que só ir para a Sul-Americana direto, é melhor. Mas o que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. Não deixou de ser também, se conseguir essa vaguinha aí, não deixou de ser uma temporada ridícula, uma temporada vergonhosa do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Não foi só no Campeonato Brasileiro, em todas as competições, mas no Brasileiro, para mim, foi a pior. Foi a pior. Muito vergonhosa mesmo a atuação do São Paulo. Então o Crespo entrou com 3-5-2 de sempre. Não tem nem muito o que falar, porque foi um jogo horroroso do São Paulo, né? E entrou com Rafael, Tolói, Arboleda, Sabino, Cedric, Alisson, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Ferreirinha na outra ala, Luciano e Tapia. E esse time não fez absolutamente nada. Teve uma chancezinha ali, aqui, uma chancezinha do Tapia ali, mas não foi nada demais. E o São Paulo fez esse jogo horroroso. E aí quem entrou depois, entrou o Paulo Sérgio, menino da base aí, entrou o Pablo Maia, entrou o Pedro Ferreira, que também é da base, Luca e o Rigoni. Espero que o Rigoni seja a última partida, né? Eu vou fazer, agora que acabou a temporada, eu vou fazer
alguns vídeos de novo de barca que eu fiz no ano passado, vou fazer esse ano, né? Porque o São Paulo precisa de uma reformulação urgente, porque tem muito jogador horroroso aí que tá jogando e tem que ser renovado. Não sei como, esse presidente é pago para isso, então ele recebe salário, se eu não me engano, tem salário para o presidente, sim. Ele recebe, é para fazer isso, né? Não tem conversa, não tem conversa. Tenebroso o final e melancólico o final da temporada do São Paulo. Ainda tem essa situação de esperar Fluminense ou Cruzeiro na Copa do Brasil, né, serem campeões, que eu acredito que vai dar. Eu acredito que quem será campeão é o Cruzeiro, que eu acho que é o time mais forte aí, mas a gente ainda tem que esperar, né, para ver. Vou falar só aqui rapidinho, pessoal, e aí a nota, né, esqueci a nota, Rafael, nota 9 pro Rafael, apesar do gol, no gol ele teve culpa nenhuma, o cara saiu na cara do dele, e todas as defesas que ele fez, nota 9 pro Rafael. Para todos os outros jogadores, né, para os meninos da base que entraram aí, os meninos aí, Paulo Sérgio, Pedro Ferreira e Luca, para eles, sem nota. Fica sem nota porque eles não têm culpa de nada. E para todos os outros, Rigoni que entrou e todos os outros que jogaram, nota 1 para vocês, só por ter entrado em campo, que não fazia mais que a obrigação. Então, nota 1. E para o senhor Crespo, pela escalação e pela situação toda, nota 2 para o Crespo, aí, nada mais que isso. Né? Perder para o Vitória, lá, quase afundado na zona de rebaixamento, perder para o Vitória, independente se é no Barradão ou não, e ainda salvou o Vitória, né? Salvaram o Vitória com esse triunfo do Vitória sobre o São Paulo. O Vitória ficou na primeira divisão. Vou falar agora sobre as outras partidas, pessoal, só para passar rapidão, caso alguém não tenha visto, logicamente. Mirassol e Flamengo 3-3, Fluminense e Bahia, Fluminense 2-0, então Fluminense assim, ó, no final, só uma arrancada. Ceará e Palmeiras 3-1 pro Palmeiras, Corinthians e Juventude 1-1, melancólico o Corinthians também, muito pior que a gente. Você vê, né? Nós estamos numa draga, mas tem time muito mais na draga do que a gente. Santos 3-0 no Cruzeiro, Sport 4 pro Grêmio, 0 pro Sport, Vitória e São Paulo 1-0 pro Vitória, Botafogo e Fortaleza 4-2 pro Botafogo, Atlético Mineiro e Vasco da Gama 5-0 pro Atlético Mineiro, pra vocês verem também, né? Quando a gente olha, nosso time tá uma porcaria, uma draga, a gente olha pro Vasco e pro Corinthians, mas principalmente pro Vasco, aí a gente vê que não tá tão, que assim, tá desesperador, mas os caras lá estão muito pior ainda. Internacional ganhou do Bragantino de 3-1 e salvou o São Paulo, caso ocorra o que precisa acontecer lá na Copa do Brasil. Então, o Internacional salvou o São Paulo. Agora vamos ver só a classificação final, passar para vocês. Tá aqui na tela também. Flamengo, 79 pontos, campeão. Palmeiras em segundo, 76. E por aí vai. Mas aí eu vou colocar, ficou Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, gente. O Fluminense conseguiu aí a vaga direta para Libertadores, hein? Aí Botafogo, Bahia, São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, Vasco, Vitória, Internacional, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport Recife. Então ficou assim a final. Vaga direta para Libertadores. Flamengo, que já tinha ganhado a própria Libertadores, né? E ganhou o Brasileiro. Então por isso abriu, né, as vagas aí. E Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol é o G4, mas como abriu mais uma vaga, virou G5. Então o Fluminense, aí nessa arrancada impressionante do Fluminense no final do campeonato, aí com o Zubeldia, do meio para o final. Então o Fluminense vai para a Libertadores, para a fase de grupo direto, né? Então ficou Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense, todos na Libertadores, na fase de grupos. Pré-Libertadores, nesse momento, Botafogo ficou em sexto lugar, Bahia ficou em sétimo lugar. Bahia deu uma caidinha aí, né? E na ocorrência de Cruzeiro
ou Fluminense, que os dois estão no G5 aí, né? Que deu. Na situação dos dois, de um dos dois ganharem a Copa do Brasil, abre abre um G6, que aí entra o Botafogo para vaga direta, e aí fica 2 na pré-Libertadores, que seria o Bahia e o São Paulo, né? Essa que é a questão. E na Sul-Americana, São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, o Grêmio ficou em nono, né? O Grêmio ficou em nono. Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, olha o Santos, hein? E o Corinthians na Sul-Americana nesse momento, o que é uma vergonha pro Corinthians. O Corinthians ainda conseguiu ficar atrás do Santos, cara. O Santos acabou no campeonato, apesar com a campanha quase idêntica, no confronto direto, o Santos ficou na frente do Corinthians. Então ficou em 12º e o Corinthians 13º. Que vergonha pro Corinthians, né? Que vergonha. Todo mundo é uma vergonha, mas aí eles passaram mais vergonha aqui ainda, porque eles ainda conseguiram ficar atrás do Santos. É brincadeira ou não? Vasco ficou fora da zona da Sul-Americana, e se foi eliminado na Copa do Brasil, já era também, já era. Aí só vai disputar campeonatos nacionais, mas também, né? Olha o time do Vasco, gente. Aí o Vitória se livrou, 45 pontos, ficou em 15º, e o Internacional se livrou também, 44 pontos em 16º. Por 1 ponto, o Internacional se safou de cair para a Série B, ou seja, aquela zoeira que a gente ia fazer ficou para fora, o Internacional conseguiu vencer. E os outros resultados também prejudicaram aí, e o Vitória e o Internacional se safaram. E rebaixados, Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport Recife, né? Então, aí os dois cearenses caíram juntos, né, para a Série B. O Juventude, que já estava rebaixado, e o Sport, que há muito tempo está rebaixado, são os times que caíram aí, né? Então, o São Paulo pode mudar isso que eu falei. São Paulo pode entrar para o Botafogo pode entrar para o G6, vaga direta. O São Paulo pode entrar na pré-Libertadores. E aqui no caso, eu não sei se entra o Vasco aqui, puxando mais uma para baixo. Eu não sei se o Vasco entraria aqui. Não sei se a Sul-Americana comporta, se der esse G8 aí. Eu não sei se comporta mais uma vaga para baixo, que seria o próprio Vasco. Isso aí realmente eu não sei. Mas pode acontecer se o regulamento permitir. Então é isso, pessoal. Aqui os times que subiram, né? Só para reprisar. Os times que subiram: Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. Então subiram aí 2 times do Paraná, que é o Coritiba e o Atlético Paranaense, o patético Paranaense, né? Subiram os dois. Mais jogos para fazer por perto, né, das equipes aqui de São Paulo. Chapecoense, que é de Santa Catarina, se eu não me engano é Santa Catarina, né, Chapecó. E Remo, o Remo, que é do Pará, Belém do Pará. Aí é uma viagem longa que os clubes terão que fazer. Então são esses 4 times que subiram, né, e vamos ver como que eles vão se portar ano que vem, né. Acredito que eles vão brigar para não cair todos também. É bem provável. Talvez só não o Atlético Paranaense, mas os outros provavelmente vão aí sofrer. É Santa Catarina mesmo, Chapecó. E é isso, pessoal. Final de ano melancólico do São Paulo. É uma vergonha. Ainda, se acontecer a questão de pré-Libertadores, vão querer exaltar, né, alguma parte da mídia aí, pouca, né, vai querer exaltar. E a diretoria, o Casares, vai querer exaltar também, dizer: nós classificamos para pré-Libertadores, como se isso fosse um feito, se classificar para pré-Libertadores em 8º lugar, por causa de um monte de outras combinações. Só aconteceu isso porque o Flamengo ganhou 2 dos campeonatos que dava vaga. Então, e como ele ficou lá em cima, logicamente abriu vaga. E se acontecer de outros times serem campeões, aí o São Paulo conseguindo isso, e esse cara querendo se gabar, que eu tenho certeza que ele vai se gabar por ter conseguido essa façanha, né, de ficar em 8º lugar para entrar numa pré-Libertadores. Se isso não é piada, eu não sei o que é.
Tá certo, pessoal? Vamos continuar acompanhando aí as notícias do São Paulo e eu vou fazer os vídeos de Barca, porque a gente tem que falar aqui quais são os contratos, até quando e quem precisa sair, quem precisa ficar, né? Porque a gente precisa fazer uma limpa nesse clube, porque desse jeito aqui, ano que vem o São Paulo briga para não cair, que nem o Internacional fez esse ano. Vocês podem ter a absoluta certeza. Se não tiver uma mudança drástica, vai cair, vai brigar para não cair. Essa é a realidade. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado. Até mais.